Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês, meus amigos, sobre a possibilidade de prisão do Jair Messias Bolsonaro antes do tempo que muita gente imaginava. Aqui na Revista Fórum, lá no meu canal, inclusive, eu já tinha citado para vocês que eu acreditava que a prisão do Bolsonaro deveria acontecer entre agosto e outubro. Muita gente até brincou, dizendo que era muito tempo, que estava muito longe, que não queria que fosse tanto tempo assim. E eu expliquei que apesar de ser em tese tanto tempo, era o tempo da lei e que poderia até talvez chegar até o primeiro semestre de 2026. Agora, de acordo com informações compartilhadas lá pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, membros do Centrão, entre eles os caciques ali do União Brasil e do Progressista, né? O União Progressista, que é essa federação gigantesca que eles estão querendo fundar, ou um partido, não sei exatamente qual é o objetivo deles aqui, procuraram interlocutores do Bolsonaro, porque segundo as informações do Igor Gadelha, interlocutores dessas lideranças do União Brasil e do PP, com trânsito no judiciário, em específico no STF, foram informados que o Bolsonaro pode ser preso até o final de julho. E aí algumas pessoas estão perguntando se isso vai acontecer mesmo, se não vai acontecer, porque se imaginava que todo o processo seria em tese célere, mas que não se imaginava que a prisão seria algo que poderia acontecer em tese em um período tão rápido. E aí eu preciso dizer para vocês que não é um período rápido, tá? Esta é a percepção da extrema-direita bolsonarista. Por quê? A gente está tendo ali o momento em que as partes estão sendo ouvidas, né? Inclusive ali a acusação foi ouvida na semana passada. Agora a gente tem as testemunhas de defesa que estão sendo ouvidas também. E aí depois vai ter as etapas ali em que os indivíduos serão ouvidos, né? Os próprios réus serão ouvidos. A gente vai ter momento ali ainda, acredito, de alguns embates dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ver se eu consigo me organizar para estar em Brasília entre final de junho e primeira quinzena de julho para acompanhar alguns dias, pelo menos, do julgamento dentro do próprio pleno do STF, mas já adianto para vocês que essa possibilidade de prisão do Bolsonaro, ela não só é real, como ela é bastante plausível. Por quê? Além de toda a materialidade que a Polícia Federal já constituiu contra o Bolsonaro, que segundo a denúncia apresentada e aceita ali pela Procuradoria-Geral da República junto ao STF, pelos crimes cometidos em tese pelo Bolsonaro, ele estaria liderando uma organização criminosa, como a gente já sabe, e as provas que a Polícia Federal conseguiu levantar mostram claramente que a conduta do Bolsonaro foi comprovada. O depoimento do brigadeiro do Ali, o Carlos Almeida Batista Júnior, foi muito eficaz no que diz respeito ao que se imaginava sobre as consequências que poderiam recair sobre Jair Messias Bolsonaro e também foi muito eficaz no que diz respeito às consequências da comprovação daquilo que teria sido presenciado nas reuniões pelo Freire Gomes, chefe ali, comandante do Exército, pelo próprio Carlos Batista Júnior. A gente viu ali a confirmação detalhada do Carlos Batista Júnior sobre tudo que teria sido discutido, as ameaças que ele teria sofrido, os ataques que ele sofreu organizados, segundo o próprio, pelo Braga Neto, que o Bolsonaro tinha sido orientado que não teve nenhum tipo de fraude e que ele estava ciente. Mesmo assim, ele decidiu prosseguir com a possibilidade de um plano golpista, citou o Paulo Sérgio Nogueira também, dizendo que o Paulo Sérgio Nogueira apresentava algumas minutas e aquela minuta do golpe, e isso, meus amigos, derruba por terra qualquer falácia que seja levantada em qualquer momento pela defesa do Bolsonaro, pela mídia bolsonarista. Agora, inclusive, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas a Procuradoria-Geral da República aceitou abrir um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro e o que ele está fazendo nos Estados Unidos, e isso é entendido em tese como, pelo menos é o que se entende aqui na denúncia, coação do curso do processo e possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Isso aqui é a famosa obstrução da investigação, meu amigo. Crime de obstrução de justiça. Porque essas sanções que o Eduardo Bolsonaro está buscando contra o ministro Alexandre de Moraes é para tentar, de alguma maneira, impedir que o pai dele seja condenado. E isso, em tese, viola o que estabelece ali o parágrafo 1º do artigo 2º, se não me falha a memória, da Lei das Organizações Criminosas. Carlito, o que é que vai acontecer com o Bolsonaro? Ele vai ser preso mesmo? Não vai ser preso mesmo? O que é que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa. Isso é um fato, tá? A materialidade para o que o Bolsonaro fez
é bem robusta. Se realmente a Polícia Federal quiser prender o Bolsonaro, ou melhor, se a Justiça quiser mandar prender o Bolsonaro, já pode mandar prender realmente, porque como eu já citei em diversas oportunidades aqui na Revista Fórum e lá no meu canal, o artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o artigo que versa sobre a chamada prisão preventiva, já tem os critérios preenchidos por Bolsonaro há muito tempo. Olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, só para rememorar, para quem talvez não saiba ou talvez não tenha visto algum vídeo meu aqui ainda falando sobre isso. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, Bolsonaro, neste momento, ele é um perigo para o próprio curso da investigação. Por obstrução de justiça, por atrapalhar o curso do processo, por vários motivos. Por causar, por exemplo, ali uma atribulação na ordem econômica, na ordem pública, até pela própria conveniência da instituição criminal, porque de acordo com alguns diálogos que a gente tem visto sendo divulgados ali pelo UOL, que não são aplicados ao processo, pelo menos em tese, mas dá a entender que o Bolsonaro poderia estar agindo ali nos bastidores contra testemunhas, como aconteceu em tese no caso do Braga Neto, que teria procurado familiares do Mauro Cid ou o próprio Mauro Cid para tentar entender coisas sobre a delação premiada do Mauro Cid. Então eu acredito que a prisão preventiva do Bolsonaro já deveria ter acontecido, critérios técnicos para isso já aconteceu. O Centrão já está se organizando, descartando o Bolsonaro e defendendo o Tarcísio como nome viável, se não para 2026, para 2030, porque existe uma pedra no sapato do Tarcísio e da direita, da extrema direita que come com garfo e faca. Essa pedra chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que tem conseguido índices positivos, tem conseguido reverter parcialmente a sua reprovação, tem aumentado a sua aprovação, tem tomado atitudes ali que de alguma maneira faz com que a sua percepção, ou melhor, a percepção da população sobre a sua atuação mude, e isso tem deixado os bolsonaristas revoltados. Deixa aqui embaixo, meu amigo, o seu comentário sobre o que é que você acha que vai acontecer em relação a tudo isso. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você acha que essa informação é importante. Se você ainda não me segue, me siga também através do meu canal no YouTube, né, O Historiador. A gente tá aqui na Revista Fórum de segunda a sexta, fazendo análises todos os dias, um videozinho, né, chamado Carlito Neto na Fórum, segunda a sexta-feira às 16 horas, e todas as quartas-feiras estou aqui ao vivo também no Fórum 11h30, junto com o Rovai e junto com a Adri. A gente tem de torcer que esse indivíduo seja preso, porque já passou da hora e a conduta dele precisa ser sim tipificada como criminosa e precisa ser penalizada para que não sirva de exemplo para outras pessoas. Grande abraço, meus amigos, e até o nosso próximo encontro. Tchau!